Olá, olá, minha galerinha do bem, tudo ótimo com vocês? Queridos e lindos alunos da ETI Euridice Ferreira de Mello, estou passando aqui nessa tarde maravilhosa para mais uma aula de geografia com vocês. O meu avatar chegando aqui, o avatar da professora Tagiane, para desejar tudo de melhor. Eu sou a professora Tagiane Fortaleza. Esta é uma aula para os alunos dos 8º anos e hoje nós vamos trabalhar os conteúdos de 1 a 6 do bloco de aulas de vocês. Hoje nós vamos aprender sobre a regionalização da América. Regionalização da América, professor, exatamente. Nós vamos entender as divisões do continente americano. Mas antes de entrarmos diretamente na divisão do continente americano, vamos entender primeiro, meninos, o que seria regionalizar. Que palavrinha, qual o sentido dessa palavrinha para a gente aqui? Meninos, regionalizar é dividir em regiões a partir de um determinado critério. Isso mesmo, eu preciso ter um critério para fazer essas divisões. No nosso caso, nós dividimos territórios. Meninos, aí eu pergunto para vocês, por que regionalizamos um território? Porque pegamos um território e dividimos eles em partes, utilizando determinados critérios. E eu posso dizer para vocês que nós dividimos os territórios em partes menores para ficar mais fácil de organizar, para compreender melhor os espaços, né? Meninos, como eu falei também sobre os critérios de regionalização, que critérios seriam esses? É o seguinte, os critérios, eles são de diversas ordens. Nós temos os critérios naturais, os critérios socioeconômicos, os critérios históricos, os critérios religiosos. Nós utilizamos isso aqui como critério para dividir esses territórios, para dividir esses lugares em partes menores, tá? De acordo, agrupando locais e regiões de acordo com determinados critérios. No caso do critério natural, nós utilizamos a vegetação, clima, o relevo e a hidrografia, né? Esses aspectos físicos da natureza aqui como subdivisão, né? Como critério de regionalização. No caso dos critérios socioeconômicos, a gente já vai pegar alguns indicadores. Nós vamos pegar o idioma, a distribuição da riqueza, a concentração de renda, o nível de industrialização, áreas de maior ou menor desenvolvimento, a violência dos lugares, a geração de emprego. Né? Então, esses são critérios socioeconômicos que utilizamos para regionalizar territórios também. Nos critérios históricos, nós utilizamos muito a colonização, né? Nós pegamos a base, quem colonizou, quem chegou primeiro, como foi o nível de ocupação ou exploração daquele lugar. Nos critérios religiosos aqui, é claro, nós temos as religiões, né? As principais religiões do mundo, os católicos, os muçulmanos, os judeus, os protestantes. Então, a gente poderia fazer um mapa, por exemplo, dividindo os países do mundo por critérios religiosos. Então, esses são alguns dos critérios que utilizamos para fazer essas subdivisões, tá, meninos? Aqui eu trouxe para vocês o mapa mundi. E esse mapa mundi aqui é a regionalização em continentes. Nós pegamos todas as massas continentais e dividimos em pedaços menores. E aqui no caso nós utilizamos o critério de aproximação mesmo de países, tá? A Europa, nós pegamos aqui os países, todos os países próximos. Vejam que aqui são religiões diferentes, tem nível de desenvolvimento econômico, o critério socioeconômico são diferentes também, mas nesse caso aqui dos continentes, nós pegamos as massas de terras mesmo, as massas continentais, para dividir em 6 grandes blocos, tá? Então, nós temos a América, a Europa, a África, a Antártica, a Ásia e a Oceania. Isso aqui vocês já estão, é mamão com açúcar, vocês já estão cansados de saber que nós temos 6 grandes continentes no nosso planeta Terra. Aqui eu trouxe agora o nosso foco de estudo, né, que é o continente americano. Trouxe ele aqui dentro do nosso globo terrestre, fazendo essa dancinha para a gente ver a imponência dele, a quão grandiosidade ele é. Ele pega praticamente todas as faixas climáticas do planeta Terra, né, porque ele tem terras que vão
desde o extremo norte até próximo da Antártida, até aqui a Terra do Fogo, né, aqui no sul do continente americano. Então, ele é muito grande no sentido norte-sul, por essa sua grandiosidade e a grande diversidade que possui, nós temos a necessidade de regionalizar, né, de dividir em partes menores. Então, meninos, vamos analisar aqui a primeira regionalização da América. Primeira, professora? Sim, meninos, porque hoje nós vamos estudar dois tipos de regionalização da América, né, os dois principais, que são os dois mais importantes. A primeira regionalização da América aqui, nós dividimos a América em três grandes partes, e nesse caso nós utilizamos o critério natural. O critério natural aqui que nós utilizamos foram basicamente as placas tectônicas, tá? Professora, mas o que é uma placa tectônica? Meninos, é um grande pedaço de rocha que praticamente está dançando, né, em cima do magma da Terra. Tá? E essas placas, essas grandes placas de rocha, elas dão sustentação tanto para os continentes quanto para os oceanos. Em cima dessas placas, ou nós vamos ter mares, né, oceanos, ou nós vamos ter terra. Aqui no caso, nós temos o continente americano, fica em cima de quatro grandes placas, certo? A placa norte-americana, está aqui, os países da América do Norte, né? A placa de Cocos e de Caraíbas, ou a placa do Caribe, que fica aqui na América Central, e a placa sul-americana, que apoia aqui todo o continente da América do Sul. Então, nós pegamos aqui, mesmo por critérios naturais, e fizemos uma subdivisão geográfica. América do Norte, que compreende 3 países, México, Estados Unidos e Canadá. América Central, que vai compreender uma parte continental, que é chamado de istmica ou istmo. Professor, o que é um istmo? É uma parte continental estreita, que liga um continente largo aqui em cima e um continente largo aqui embaixo. Então, essa faixa estreita de terras aqui nós chamamos de istmo. Então, isso aqui é a América Central, mas nós também temos um conjunto de ilhas aqui do ladinho, tá? Então, essas pequenas ilhas, junto com essa parte continental aqui, formam a América Central. Esse conjunto de ilhas pequenos aqui do lado, nós chamamos de América Central Insular, certo? América Central Continental e América Central Insular, que são as ilhas, beleza? Já aqui, nós temos a América do Sul, certo? O continente sul-americano. Vamos entender um pouquinho aqui. Meninos, a América do Norte, como eu falei, ele é composto por Canadá. Canadá é o segundo maior país do mundo, ele tem uma porção de terras muito grande, só que parte dessas terras são geladas. Nós temos os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é o terceiro país mais populoso do mundo, tem a terceira maior população do planeta. E nós temos o México. Lembrem-se que nós estamos estudando o critério geográfico, tá? Então, quando eu pego o critério geográfico aqui, de divisão geográfica, a América do Norte é composta de 3 países. Correto, meninos? Já aqui na América Central, como eu falei para vocês, nós temos a América Central continental e nós temos a América Central insular. América Central continental, aqui nós vamos ter Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Quando eu pego aqui a América Central insular, que são aquelas ilhas, né? Eu vou ter esse grupo de ilhas aqui localizadas lá no Mar do Caribe, que tem Cuba como o principal país dessas ilhas. Mas lá nós vamos ter Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana e Porto Rico. Já que na América do Sul, a América do Sul é composta de 12 países. Nós temos a Argentina, Bolívia, o nosso lindo e querido Brasil, que é o maior deles. Vamos ter o Chile, a Colômbia, o Equador, a Guiana, o Paraguai, o Peru, o Suriname, o Uruguai e Venezuela, além de um território chamado de território ultramarino, que pertence à Guiana Francesa. Meninos, agora vamos ver a segunda regionalização do continente americano.
Como assim, professora? Segunda? Sim, meninos, lembram que eu falei para vocês que nós iríamos estudar dois tipos de regionalização? Então, a primeira a gente já viu que utilizamos o critério natural, né, das placas tectônicas, para fazer a divisão das Américas em três grandes porções: América do Norte, América Central e América do Sul. Agora, nessa segunda regionalização aqui, nós vamos utilizar outro critério. Nós vamos utilizar o critério histórico-cultural. Meninos, pensem numa coisa: cultural, língua. Sempre pensem nisso. Quando estivermos estudando qualquer coisa voltada para a cultura dentro da geografia, a língua está ali inserida. Então, a língua aqui vai ser um dos critérios muito importantes para fazermos essa subdivisão aqui, tá? Então, meninos, quando eu pego a subdivisão histórico-cultural, eu vou ter as Américas apenas em dois grandes blocos, e não mais em três. Regionalização geográfica, 3. América do Norte, América Central e América do Sul. Regionalização histórico-cultural, 2. Eu vou ter apenas a América anglo-saxônica e América Latina, beleza? Professora, América anglo-saxônica. Então, meninos, vamos lá. Vamos estudar as criaturas aqui. América anglo-saxônica, pessoal, como nós vamos utilizar o critério histórico-cultural, então nós vamos ter aqui apenas dois países, porque eles foram colonizados por povos de origem saxão. Esses povos habitam a Ilha Britânica, né? Tem uma forte ligação com os ingleses. Os ingleses, eles colonizaram tanto os Estados Unidos quanto o Canadá. E nesses dois países aqui foi instalado colônias de povoamento. Então, as pessoas estavam fugindo de lá, né, por conta de situações econômicas mesmo, e guerras constantes por território, e eles simplesmente estavam em busca de um território que eles pudessem chegar e constituir sua vida ali, né? Plantar, criar, crescer, se organizar. Eles queriam viver numa terra nova, eles queriam uma vida nova para eles. Então, essas colônias de povoamento, elas deram certo. Como eu falei para vocês, quem colonizou esses dois países foram os ingleses, os povos de origem saxãos, que habitam lá na região britânica, que são os britânicos, né? Então, eles trouxeram com eles a língua matriz deles, a língua falada pelos ingleses, a religião deles para cá. Eles trouxeram também técnicas econômicas, né, técnicas de cultivo, técnicas de desenvolvimento das suas economias. E aí eles chegaram num nível de desenvolvimento diferente do resto do continente americano. Por quê? Vamos entender aqui, meninos. Como eu já falei, eles vieram para cá para ter uma vida nova. Então, se eles queriam uma vida nova, eles iam dar o melhor de si para que esses lugares dessem certo. Então, o idioma desses dois países é o inglês, a religião deles principal é o protestantismo, né? Eles têm religiões protestantes, e aqui também tem uma teoria de que está pautada, as bases econômicas deles, está pautada nos princípios religiosos. As economias, tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá, são economias desenvolvidas, né? Nós sabemos disso. Canadá e Estados Unidos aí são duas grandes superpotências. Eles são países ricos, eles têm um IDH alto. O que é o IDH, professor? É o Índice de Desenvolvimento Humano. Lá as pessoas vivem muito bem. E eles são fortemente industrializados. Lembrem-se, Canadá e Estados Unidos são países que pertencem a um tipo de regionalização das Américas, chamada de América anglo-saxônica. Agora vamos para a América Latina, nossos hermanos latino-americanos. Meninos, na América Latina, diferentemente do que aconteceu lá na América anglo-saxônica, nós fomos colonizados por outros povos, nós fomos colonizados por povos ibéricos e o Brasil está no meio dessa colonização. Quando falamos em América Latina, o México já desce para cá, ele já sai do critério geográfico e desce aqui para o critério histórico-cultural, porque o México não foi colonizado por ingleses, o México foi colonizado por espanhóis.
Então, ele já entra aqui nesse grupão, porque toda a América Latina foi colonizada por povos de origem latina, ou portugueses ou espanhóis no nosso caso. Nós temos aqui algumas exceções, nós temos alguns territórios chamados de territórios ultramarinos, né, que pertencem a outros países que não são Portugal e Espanha, temos, mas são pequenas exceções. No caso da Guiana Francesa, aqui na América do Sul, né, do Haiti, lá na América Central. Então, vamos aqui agora à compreensão da América Latina, o que é a América Latina. Meninos, como eu falei para vocês, nós fomos colonizados por portugueses e espanhóis. Vocês já pararam para pensar uma coisa? O único país que fala português aqui no nosso entorno somos nós, do Brasil. Todos os nossos vizinhos aqui, né, argentinos, paraguaios, uruguaios, venezuelanos, todos eles falam espanhol, não é verdade? Está muito ligado àquela coisa lá do Tratado de Tordesilhas, que os espanhóis colonizaram toda a faixa oeste do continente sul-americano, tá? Então, a língua, como critério histórico-cultural, é muito significativo, é muito forte. Então, nós fomos colonizados por portugueses e espanhóis. A nossa religião, nós temos como base a religião deles, que trouxeram para a gente, que é o catolicismo. O catolicismo aqui em toda a América Latina é muito forte. As pessoas têm uma devoção pelos santos, pela sua religiosidade também muito grande. É claro que com a chegada dos escravos, né, com as próprias religiões dos nativos que já habitavam aqui, nós temos essa miscigenação religiosa também, mas a religião típica da América Latina é o catolicismo. Então, como que é a nossa economia? As nossas economias, pessoal, como são vários países aqui, né, dentro da América Latina, a gente varia bastante. Nós temos países como Brasil, Argentina, Chile e México, por exemplo, que são países já dito industrializados, tiveram uma industrialização tardia, mas já são industrializados, principalmente por indústrias multinacionais. Mas já tem outros países aqui muito pobres, né, que tem um nível de industrialização ainda muito precário. Então, nós temos muitos problemas sociais que, em parte, estão explicados pela nossa forma de colonização, que, diferentemente da América anglo-saxônica, que foi colônia de povoamento, aqui na América Latina nós fomos colônias de exploração. E em diversos momentos exploraram da América Latina produtos diversos. Ora foram produtos tropicais, como banana, o tabaco, ora foi produtos, como que eu posso falar, extraídos da própria natureza, como o látex, né, aqui na Amazônia brasileira, o próprio pau-brasil, aqui também no Brasil, e por aí vai. Então, em diferentes momentos, de acordo com os interesses da metrópole, né, eram explorados produtos diferentes aqui nesses países. Então, isso se deve, em parte, ao nosso subdesenvolvimento. Vamos fazer uma relaçãozinha aqui. América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, países desenvolvidos, foram colônias de povoamento, têm um índice de desenvolvimento humano excelente e são potências. América Latina foram colonizadas por povos de origem latina, né, principalmente os países ibéricos, que foram Portugal e Espanha, foram colônias de exploração, né, trouxeram para cá seus costumes, sua religião. Não nos desenvolvemos como países independentes e temos vários problemas sociais, somos pobres, somos subdesenvolvidos, perdão. O nosso IDH aqui, como eu falei para vocês que temos alguns países que estão nesse ranking melhorzinho aqui dentro da América Latina, ele é um IDH variado. Então eu coloquei aqui médio, porque pegando uma média de todos eles, o nosso IDH aí, ele está numa média de 5 ponto alguma coisa, de 0,5.
0,53 mais ou menos, quando eu pego uma média de todos. E a nossa industrialização, como eu falei aqui, ela é de fraca a média. Meninos, conclusão da regionalização da América. México, geográfico, pertence à América do Norte. México, divisão histórico-cultural, pertence à América Latina. América anglo-saxônica, meninos, apenas 2 países, Canadá e Estados Unidos. América Latina, meninos, todos os países do México até a bordazinha aqui do continente sul-americano, tá? Da América do Sul. Então, do México para baixo, América Latina. Dos Estados Unidos para cima, América anglo-saxônica. Essa é a divisão histórico-cultural. Eu poderia também dizer para vocês que é uma divisão socioeconômica. Quando eu pego socioeconômica, eu estou pegando aqueles critérios lá de economia e de sociedade. Então, a mesma divisão para histórico-cultural aqui se faz para divisão socioeconômica, tá? América anglo-saxônica, socioeconomicamente, ela é rica e fala uma língua, tem uma língua oficial. Muito embora nós temos algumas províncias que falem o francês também, porque lá também teve a interferência francesa na sua colonização. Quebec, no Canadá, por exemplo, é uma província que a língua mais falada lá é o francês, mas, no geral, a língua oficial desses 2 países é o inglês. Já na América Latina, se fala o espanhol em quase todos os países e português aqui no Brasil. Tá? Então, América Latina, do México para baixo, América pobre, é o primo pobre da história. Meninos, a nossa aula de hoje é isso. Bem, meninos, então vamos lá, né? Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Agora eu quero que vocês peguem o bloco de atividades de vocês e respondam as questões de 1 a 6. Beleza? Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Tchau.